Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite da esperança. Esperamos e oramos para que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre nós, derramando graça, misericórdia, bênção, cuidado de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Nós vamos iniciar esta noite da esperança. O tema desta noite está relacionado à vida do profeta Elias. Uma pergunta que Deus faz a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E nós vamos refletir, vamos meditar na palavra do Senhor. Nesse episódio que retrata um momento da vida, da crise que Elias estava enfrentando, e a partir dessa experiência, desse testemunho, tirar lições aí para a nossa vida, para o fortalecimento também da nossa caminhada, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com Cristo na vida cristã. Vamos orar. Pai Santo, amado e querido, louvamos e adoramos o Teu nome, reconhecemos que Tu és o nosso Deus e procuramos, ó Deus, de corpo e alma, com toda a nossa vida, com todo o nosso viver, expressar nossa adoração, o nosso compromisso, a nossa dependência de Ti, a nossa ligação contigo, a oportunidade e o reconhecimento de sermos chamados filhos, servos e servas, e pertencermos ao Teu corpo, à Tua igreja. Nós procuramos viver assim, ó Deus, não porque nós queremos alcançar alguma coisa de Ti, mas porque nós fomos alcançados por Ti, fomos alcançados pela misericórdia, o amor eterno de Cristo Jesus, fomos alcançados com a salvação que Cristo nos oferece. Então nós somos gratos por tão grande milagre em nossas vidas, e assim nós procuramos viver uma vida de gratidão, de honra a Ti, ao Senhor, que é o nosso Deus. Nesta noite nós vamos partilhar a palavra, vamos orar juntos, ó Pai, que esse seja um momento especial, um momento de adoração a Ti, mas também um momento em que nós somos renovados, fortalecidos na Tua palavra, na Tua presença, na comunhão com os irmãos, ainda que seja uma comunhão virtual, ó Pai, mas que expressa o nosso interesse, expressa a nossa vontade, expressa que nós cremos na comunhão na Igreja de Cristo Jesus. Vem estar conosco, que a Tua palavra, mais uma vez, penetre profundamente em nosso ser, nosso coração, transformando a nossa vida, Pai, para que nós possamos viver como filhos e filhas do Deus eterno, do Deus Criador dos céus e da terra, e servos de Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. O texto que nós vamos ler é o texto de 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 15. Eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje, mas você pode acompanhar em outras traduções também. Diz assim, 1 Reis 19, de 1 a 15. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus de Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus pais, os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma.
Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Tem uma tradução que diz assim: veio um cício suave, um vento suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? É a segunda vez que Deus pergunta isso para ele. E ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja Azael como rei da Síria. E assim continua a missão que Deus dá a Elias nesse momento, dizendo para ele ungir, inclusive escolher Eliseu para ser o seu auxiliar e continuar a sua caminhada como profeta. A vida é marcada de altos e baixos. A vida não é linear, não é uma linha reta. A vida está cheia de curvas, de descidas e subidas, momentos. A vida é marcada de derrotas e vitórias, vitórias e derrotas. Às vezes as derrotas acontecem justamente para nos preparar para a vitória. Porque nós somos derrotados porque não estávamos preparados para chegar naquele lugar. E assim a derrota nos prepara, nos fortalece e nos faz capaz de chegar àquele lugar. A vida é assim. O ditado popular é verdadeiro nesse sentido de dizer que a vida não é um mar de rosas. Assim como a vida já foi comparada à tempestade, ao barco que Jesus estava com seus discípulos, a vida também tem os momentos de tempestade, de bonança, ou seja, há momentos difíceis, há momentos de crise, há momentos de alegria, há momentos de festa, há momentos de sentimento de vitória e de vitória real e concreta. A vida é desse jeito. Elias é um dos principais profetas do Antigo Testamento. Era tão importante que João Batista foi considerado, de certa forma, da linhagem de Elias. Jesus foi comparado a Elias. Elias era o profeta que deixou assim um testemunho, uma tradição muito importante do agir de Deus, de milagres que Deus fez,
de vitórias grandiosas, ainda que ele não tenha escrito, textos como alguns dos profetas, ele é reconhecidamente o profeta mais importante de Israel, um servo de Deus, abençoado. E geralmente a gente olha para essas pessoas, para esses servos e servas do passado que estão no relato bíblico, nós temos uma perspectiva de homens poderosos, homens invencíveis, homens heróis da fé, como muitas vezes nós usamos, foi tradição na nossa igreja, os heróis da fé. E dá aquele aspecto, e dá aquela sensação de que essas pessoas não passaram por momentos difíceis na vida, Não passaram por momentos de fracasso, não passaram por momentos de depressão, não passaram por momentos e sentimentos frustrantes de vontade de desistir, de largar tudo, de abandonar tudo, a impressão que a gente tem é que essas pessoas eram imunes a estas situações. E isso não é verdade. A tendência de nós olharmos para os momentos vitoriosos e não olharmos para os momentos de fracasso e crise que essas pessoas passaram. Mas eles eram seres humanos normais como nós e tiveram momentos difíceis. E esse é um dos momentos mais difíceis da história de Elias. É interessante que no capítulo 18 retrata um momento de vitória, ele desafiando os profetas de Baal. Os profetas de Baal haviam vindo para Israel por causa do casamento político de Jezabel com Acabe, de Acabe com Jezabel. Acabe era o rei de Israel e Jezabel era um casamento político, vinha de outra nação. E veio, e ela era uma pessoa muito forte, personalidade muito forte, ela veio e trouxe os profetas de Baal, e eles entraram na história, na vida de Israel, e, sem dúvida nenhuma, influenciaram de maneira equivocada, errada, idólatra, levou Israel à idolatria. E aí Elias convoca esses profetas e faz aquele desafio, o desafio do Monte Carmelo, onde Elias fala para eles fazerem e prepararem um sacrifício e rogarem ao Deus de Baal para descer fogo do céu, e eles ficam lá lamentando e gritando, e Elias, inclusive, é irônico, diz, gritem mais alto, de repente o Deus de vocês está ocupado, está dormindo, e etc. E depois Elias ora, Elias faz, também prepara o seu sacrifício, o altar, manda derramar água sobre a madeira, sobre o altar, e clama a Deus, e Deus desce fogo do céu e consome, e aí provando que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus vivo e verdadeiro. Esse momento de vitória que Elias passou, e de repente, no próximo capítulo, Jezabel manda avisar, dizer para ele que ia matá-lo, e ele foge e foge de medo, o texto é claro, diz, com medo, entra nesse período aí de fracasso, de depressão, e nós queremos olhar para esse momento. Primeira coisa que nós queremos olhar, o que aconteceu com Elias e que acontece conosco. Quando nós enfrentamos um momento de crise, nós temos a tendência de nos esconder, de fugir, de entrar na caverna. Inclusive, essa é uma expressão usada pela psicologia, inclusive um psicólogo famoso norte-americano escreve um livro, Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Ele vai fazendo uma leitura das características do homem e da mulher, e ele diz que o homem, quando está diante da crise, ele esconde, ele entra na caverna. Ele esconde para pensar, para refletir, tomar as decisões. E a mulher, ela tem a necessidade de conversar, de colocar para fora, de ter alguém para desabafar. O homem, a tendência é de se fechar, de se esconder. Mas, naturalmente, isso é natural. Todos nós, quando enfrentamos um momento de crise, quando enfrentamos uma tempestade, quando enfrentamos dificuldades, sejam elas quais forem, a tendência é a gente ou fugir ou se esconder.
isso acontece, principalmente quando essa crise que nós estamos enfrentando, ela está relacionada ou de alguma forma ela revela a nossa fraqueza. E numa sociedade como nós vivemos, o ser, o fraco, aquele que demonstra fraqueza, é de certa forma e pejorativamente excluído da sociedade. A nossa sociedade é assim. A nossa sociedade, ela cria, isso pode ser um aspecto hipócrita, porque todos são fracos, todos são limitados, o ser humano é limitado, ela cria esse ideal de uma sociedade perfeita, de seres humanos fortes, heróis, é a ideia do herói, né? Então, quando nós fracassamos, quando nós enfrentamos alguma situação, que essa situação, uma crise, né, ela demonstra de alguma forma a nossa fraqueza, a nossa limitação, nós temos a tendência de se esconder, né? E isso é natural, né? Então, a gente percebe isso, Elias, a gente percebe isso. Hoje o ser humano continua reproduzindo essa situação e a nossa sociedade ela acaba. Porque o fraco é aquela coisa, nós temos, quantas vezes nós devemos perdoar? Um exemplo do texto bíblico, quando nós devemos perdoar que alguém que fracassou, que caiu, que cometeu um pecado. A gente perdoa quantas vezes? A tendência que a gente tem é perguntar uma ou duas vezes e a gente perdoa, é aquele perdão assim, eu perdoo, mas excluo você da minha vida social, da minha relação, né? Eu te perdoo, mas você vive lá e eu vivo cá, né? Isso é um exemplo, inclusive, dessa realidade dentro da igreja, né? Dentro desse ambiente de comunhão, nós temos a tendência de não aceitar o fracasso, nem o nosso, nem o dos outros, né? Então, se alguém tropeça e cai, nós temos tendência. Já disse, eu já ouvi isso, você provavelmente já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, que o povo de Deus é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Eu ouvi isso, eu fiquei assim, decepcionado com a igreja, porque essa é uma realidade. Às vezes a gente abandona as pessoas feridas, as caídas e fracassadas, nós abandonamos, né? E ainda mais nesse tempo em que vivemos, e uma teologia, a teologia da prosperidade, ela vai entrando dentro das nossas mentes, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né, dizendo que Cristo, viver em Cristo é vida vitoriosa em todos os sentidos. E é um aspecto assim, a vida vitoriosa ela está isenta de fracasso e de luta. Não! Né? Eu me lembro da minha mãe dizer, sem luta não há vitória, tem que haver luta, né? E nessa luta, muitas vezes, nós vamos cair, vamos tropeçar, vamos ser derrotados, né? A vitória, e a gente precisa pensar no aspecto da vitória de Cristo sobre a morte. Que jeito que ele venceu a morte? Morrendo. Ele venceu a morte morrendo, né? Ele fracassou diante da morte, vamos dizer assim, entre aspas, para a gente entender, né? A fraqueza de Deus venceu a morte, que é o pior inimigo da humanidade. Então, esse aspecto contraditório, a gente precisa entender que quando nós enfrentamos a crise, nós temos a tendência de fugir, de se esconder. E aqui o milagre maravilhoso de Deus. Elias está fugindo, Elias está correndo, Elias está se escondendo, e Deus está presente. E ele não está ali presente para condenar e para dizer para Elias, Elias, acabou o negócio, acabou para você, realmente acabou, eu vou levar você embora e tal. Não, muito pelo contrário, a presença de Deus é uma presença assim, renovadora, né? Ainda que Elias esteja fugindo, esteja lamentando, esteja revoltado, a gente percebe isso na fala dele, né? Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? E essa é uma forma didática de Deus, e a gente percebe muito em Jesus Cristo isso, de fazer Elias refletir sobre aquela realidade. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Né?
Deus não chega e aponta os erros de Elias, Deus não chega e aponta o que Elias tem que fazer, simplesmente faz ele refletir, pergunta 2 vezes, deixa ele descansar, deixa ele dormir, né? O sono também pode ser avaliado ali de 2 formas, como forma de fuga. A psicologia diz que às vezes o sono é uma forma de fuga, mas também um sono é necessário para descansar, para restaurar a força, o vigor, né? Interessante que Deus cuida dele, e eu vejo assim como algo extraordinário, para mim é maravilhoso. Fracassado, querendo morrer, pedindo a Deus para morrer, e Deus vem, manda seu anjo para fazer pão e trazer água para ele comer e beber. Suprindo as necessidades, um servo fracassado, um servo derrotado, fugindo, querendo morrer, e Deus cuidando dele. E Deus ali presente. A presença do anjo ali não é a presença do anjo. O anjo representa Deus ali. O anjo tem esse papel da representatividade de Deus. Deus está ali cuidando dele. Deus está ali fazendo pão, e a gente pode fazer um link com aquilo que Jesus faz com Pedro depois da ressurreição, depois da derrota de Pedro. Pedro lá na praia, Jesus encontra ele na praia, faz pão e traz peixe e senta para comer com ele, para eles poderem se alimentar. E tem uma conversa com ele, é aquele episódio que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Então, a fuga não é a resposta para as nossas crises, os momentos de luta, os momentos de. A fuga não é a resposta. A lamentação também não é a resposta. Nós devemos falar com Deus, devemos orar com Deus. Desistir também não é a resposta. Na última mensagem que eu trouxe para a Noite da Esperança, nós falamos sobre o desistir. Desistir não é a resposta, né? E Deus está ali mostrando para Elias. E é simbólico a manifestação de Deus ali. Trouxe pão, trouxe água, deixou ele descansar e disse para ele: ó, te preparas que você vai andar. E ele vai andando 40 dias e 40 noites, entra numa caverna, lá naquela caverna, Deus se apresenta para ele e pergunta para ele: o que você faz aqui, Elias? Ele lamenta, ele diz assim: olha, abandonaram, mataram todos os profetas, Israel está entregue ao mal, ao caos, e tudo acabou, desistiu. Ele está dizendo, ele está fazendo um relatório do caos, da realidade daquela situação de Israel. Ele está lamentando: estou cansado, quero desistir, quero parar, não quero ser mais profeta. E aí a gente percebe o cuidado de Deus. E naquele momento na caverna, Deus restaura Elias. É simbólico a manifestação de Deus ali. Isso é quando a gente aprofunda no texto, a gente vai descobrir isso. Porque Deus se apresenta como um vento poderoso. Pensa num vento destruindo as pedras, rachando os montes. Era o vento de destruição. Depois vem o terremoto. Terremoto também, a gente está vendo aí. Terremoto na Síria, terremoto destrói, acaba, mata, acaba com tudo. Depois do fogo, na época da seca, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê aqueles... o ano passado houve uma queimada lá, queimou casa, gente que estava fugindo do fogo, queimou, é assim, terrível. Aquelas florestas ficam extremamente secas, o fogo acaba com tudo, a gente sabe disso, o fogo destrói. Você vê dessas 3 formas que Deus se revela, e Deus não estava nessas 3 formas, mas são 3 formas de Deus revelar, chama atenção para a destruição, era o que Elias queria. Ele queria justiça, queria julgamento, queria destruição. Mas Elias também não precisava ver isso. Deus não queria essa destruição para Israel, Deus não queria isso para a vida dele, Deus não queria juízo para a vida dele. São figuras de linguagem, outros textos estão relacionados, eu não vou falar sobre esses textos, você pode fazer uma pesquisa em casa, mas essas figuras que Elias traz estão relacionadas ao juízo divino. Terremoto, vendaval, fogo, destruição, são juízos divinos, e a Bíblia fala desses juízos. E Deus se apresenta através de um vento suave,
uma palavra suave. Elias estava extremamente perturbado, ele precisava de paz, de serenidade. Ele precisava de uma palavra suave para o coração dele. Elias não precisava de destruição, Israel não precisava de destruição, eles precisavam de restauração. E é isso que Deus faz com ele. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus pergunta 2 vezes para ele pensar, para ele refletir sobre a sua própria vida, sua existência, o propósito da sua vida. Elias era um dos principais profetas de Israel e Deus já tinha dado provas disso. Elias sabia disso. E Deus diz para ele: vai, volta a Israel, unge tais e tais pessoas, e Eliseu que vai ser o seu sucessor. É interessante que Elias estava pedindo a morte, mas Elias não morreu, foi arrebatado. Já parou para pensar nisso? Sem dúvida nenhuma, há momentos que nós passamos na vida que nós podemos pensar, e pensamos como Elias, em desistir, em abandonar, mudar, acreditar que o nosso tempo acabou, que a nossa missão acabou, que a nossa tarefa acabou, que o nosso propósito já se concluiu. A gente tem a tendência a dizer: não, já fiz a minha parte, Senhor. Como se nós soubéssemos realmente dizer que a nossa tarefa terminou. Na verdade, é Deus quem vai, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, e é Deus quem diz o tempo de descansar. Mas, às vezes, as crises que nós enfrentamos, elas tentam, de alguma forma, fazer com que a gente pense em abreviar a nossa caminhada. Mas não é tempo de parar. Os campos estão prontos para a colheita. E nós devemos continuar a trabalhar, a anunciar a esperança, a anunciar a presença desse Deus que cuida de nós, mesmo quando estamos enfrentando um momento de fracasso. O mundo pode abandonar, as pessoas à nossa volta podem realmente dizer: ih, fracassou mesmo, não serve mais para nada, não vai virar mais nada, não vai dar conta de recomeçar. Mas Deus nos levanta, nos tira do poço, nos tira da caverna, nos tira da tempestade e nos dá força, descanso, alimento para retornar e continuar a nossa caminhada como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Isso é maravilhoso, porque aquele que estará sempre ao nosso lado e nunca nos abandonará é esse Deus que se revela em Cristo Jesus. E o poder extraordinário de Deus, o poder grandioso de Deus se chama amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Você pode agora, nesse momento, lembrar aí de pessoas que você queira interceder. Você pode colocar diante de Deus as tuas preocupações, as tuas lutas, as dificuldades que você tem enfrentado. Se coloca diante de Deus. E se nós precisamos de uma palavra suave, restauradora, é Deus quem vai falar. E Deus fala no nosso coração de maneira poderosa, restaurando, nos dando descanso, nos dando alimento, nos dando força para continuar a nossa caminhada como filhos e filhas. Vamos orar. Pai Santo, amado, querido, glorificamos o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pela história de Elias, esse teu servo,
servo consagrado, exemplo, testemunho para nós. Nas tuas mãos realizou obras, segundo a tua vontade, segundo os teus planos. Mas um ser humano como nós, que enfrentou também o fracasso, enfrentou as lutas, tempestades, crises, mas mesmo diante destas crises, sentimento de fracasso, o Senhor esteve perto, junto, e mais importante, o Senhor esteve cuidando. E nós enfrentamos situações também assim, e nós queremos perceber, ó Deus, o teu cuidado. Porque às vezes, no momento de crise, no momento de luta, nós não sentimos a tua presença, mas o fato de não sentirmos a sua presença não significa que o Senhor esteja ausente. Muito pelo contrário. O Senhor está sempre presente. O Senhor fala de muitas maneiras e o Senhor fala também através do silêncio. E nós precisamos aprender a ouvir o teu silêncio, ó Pai. Mas cuida, nós precisamos de ti. Nós carecemos do pão, da água, nós carecemos da tua voz suave, renovadora, que refrigera a nossa alma. Nós precisamos dos pastos verdejantes, das águas de descanso. Nós precisamos de ti, que é o nosso pastor supremo. Abençoe, ó Deus, a cada um daqueles e aquelas que estão assistindo a Noite da Esperança. Nós precisamos da tua esperança. Tu conheces o coração, conheces as lutas, as crises, os momentos que estão vivendo, ó Deus. Tu sabes da necessidade, tu sabes do que cada um de nós realmente está precisando. E nós clamamos então, ó Deus, ser presente, realiza a tua obra. Cuida, ó Deus, de cada um de nós. Cuida do teu povo que clama pelo teu nome. E nós cremos e confiamos em ti e na tua presença. Recebe a nossa oração, ó Deus. Olha para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis na área da saúde, ó Pai, relacionamentos, ó Deus, na família. São tantas as situações, problemas econômicos. Cuida, Deus, do teu povo, nós clamamos, ó Deus. E nós oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe. Prazer estar com vocês. Partilhe esse vídeo. E esta palavra seja palavra de renovo, de restauração, de bênção na vida daqueles que ainda vão participar e ouvir. Deus abençoe. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido.
Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor.